A noite chega, e com ela, o silêncio. Mas para muita gente, esse silêncio é que faz mais barulho, não é? A cabeça encosta no travesseiro, e as batalhas do dia viram monstros da noite. As contas a pagar, as palavras que ficaram entaladas na garganta, o medo do amanhã, a dor de uma perda. O corpo está exausto, mas a mente parece correr uma maratona sem fim. Você se sente assim? Deitado no escuro com o coração pesado, sentindo que precisa de um milagre, mas, ao mesmo tempo, algo parece estar bloqueando o caminho, como se existisse uma barreira entre você e a bênção que tanto espera. E se hoje a noite fosse diferente? E se o seu sono não fosse só uma fuga, mas a porta de entrada para a sua libertação? E se, em vez de lutar com a ansiedade até não aguentar mais, você pudesse simplesmente entregar suas armas, se render em confiança e deixar que o dono do universo trabalhe enquanto você descansa? Muita gente pensa que o milagre é algo espetacular, um raio no céu. Mas, na verdade, o milagre muitas vezes é o resultado de não desistir, de ter fé e de obedecer em silêncio. Ele não começa com um estrondo, mas com um sussurro de entrega. O milagre não é forçado, ele é permitido. E essa permissão começa quando você decide, de verdade, soltar tudo o que te impede de ver o que Deus já preparou para você. Esta noite, esta oração é a sua chave para soltar essas amarras. É o seu convite para Deus transformar sua cama em um altar de milagres. Fique comigo. Respire fundo. A sua mudança começa agora. A luz do dia se vai, as distrações somem e o barulho do mundo se cala. É nesse exato momento que as nossas ansiedades encontram o palco perfeito para o show. A noite transforma preocupações em gigantes e dúvidas em certezas que dão medo. A mente vira um verdadeiro campo de batalha. De um lado, o seu desejo desesperado por paz, por descanso, por uma resposta de Deus. Do outro, um exército de pensamentos que te acusam, te questionam e te apavoram. E se eu não conseguir pagar aquela dívida? E se a doença voltar? Por que isso está acontecendo justo comigo? Será que Deus está mesmo me ouvindo? Cada pergunta dessas é uma flecha de dúvida que acerta em cheio a sua fé. Cada medo é um muro que te separa da esperança. A própria Bíblia nos avisa sobre isso. O medo e a dúvida são inimigos da fé. E é à noite, quando estamos mais vulneráveis, que eles atacam com mais força. A gente passa horas rolando na cama, tentando achar uma saída com a nossa mente limitada, criando planos que já não fazem sentido de manhã, lutando uma guerra que, sozinhos, não temos como vencer. Mas e se a estratégia para essa guerra não for lutar, e sim se render? E se a vitória não for enfrentar cada pensamento, mas entregar o comando da batalha para um general que nunca perdeu? A oração antes de dormir não é só um ritual, é um ato estratégico. É quando você diz: Pai, essa luta é grande demais para mim. Esses medos são pesados demais para eu carregar. Eu tô saindo do campo de batalha da minha mente e entregando o comando nas tuas mãos. Quando você ora antes de dormir, você está na verdade colocando um guarda celestial na porta da sua mente. Você está entregando as chaves dos seus pensamentos e das suas emoções para aquele que não dorme nem cochila. O Salmo 4, versículo 8, nos faz essa promessa: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A paz não vem porque os problemas sumiram, mas porque o protetor está presente. A segurança não está em ter todas as respostas, mas em confiar naquele que é a própria resposta. Então, nesta noite, antes de começarmos a orar, entenda a importância disso. Você não está só se preparando para dormir, você está se preparando para entregar, para soltar, para desarmar as armadilhas da preocupação que te fazem de refém. Você está prestes a transformar sua cama, que era um lugar de tormento, em um altar de entrega, onde o cansaço dá lugar ao descanso e a ansiedade dá lugar à confiança de que o Deus dos milagres está no controle. Para entender como um milagre é liberado na nossa vida, a gente precisa voltar no tempo, para as estradas de poeira da Galileia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, conta uma história poderosa. Jesus, depois de curar um monte de gente, entra numa casa. E lá,
2 homens cegos se aproximam dele. Eles não chegaram ali por acaso. Eles vinham seguindo Jesus, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tenta imaginar a cena. A multidão, o barulho, a dificuldade de 2 homens que não enxergavam para andar no meio do caos, guiados só pelo som da voz de Jesus e pela esperança no coração. Eles não ficaram parados, esperando a bênção cair do céu. Eles foram atrás, perseverando contra tudo e contra todos. Quando eles finalmente conseguem chegar na frente do Mestre, Jesus não os cura na hora. Ele faz algo mais profundo. Ele para e faz uma pergunta que atravessa o tempo e chega até você, aí onde você está, esta noite. Ele olha para eles e pergunta: Vocês creem que eu posso fazer isso? Pensa na profundidade dessa pergunta. Ele não perguntou se eles mereciam, se eles eram bons o suficiente, ou se tinham feito algo para justificar o milagre. A pergunta foi direta ao ponto. A fé. Vocês creem que eu posso? A resposta deles foi igualmente direta. Sim, Senhor. E é só depois dessa declaração de fé que o milagre acontece. Jesus toca nos olhos deles e diz a frase que é a chave para a sua bênção hoje: que seja feito conforme a fé de vocês. No exato momento em que a fé foi confirmada, a cura se tornou real. Os olhos deles se abriram. O que isso nos ensina? Que o ponto de partida para o milagre não é o tamanho do seu problema, mas a simplicidade da sua fé. Deus está te fazendo a mesma pergunta hoje, enquanto você se prepara para dormir, sobrecarregado com as suas próprias cegueiras. A cegueira de não ver uma saída financeira, a cegueira de um relacionamento quebrado, a cegueira de não enxergar um futuro sem dor. Ele olha nos seus olhos e pergunta: Filho, filha, você crê que eu posso curar isso? Você crê que eu posso restaurar o que se perdeu? Você crê que eu posso abrir um caminho onde não existe? A sua resposta em oração, antes de fechar os olhos, é o que ativa o poder de Deus na sua vida. O milagre não nasce da visão. A visão nasce da fé. Primeiro você crê, depois você vê. É um princípio divino. Sua oração hoje é o seu Sim, Senhor, eu creio, sussurrado no silêncio do seu quarto. É a sua permissão para que ele toque na sua cegueira e diga: seja feito conforme a sua fé. Se a fé é a chave que destrava o milagre, então existem ladrões que tentam roubar essa chave da nossa mão, principalmente na calada da noite, quando estamos mais frágeis. Existem 3 grandes gigantes que se colocam no nosso caminho: a dúvida, o medo e a presunção. Para a oração de hoje funcionar, a gente precisa olhar para cada um deles e entregá-los. O primeiro ladrão é a dúvida. A dúvida é como uma neblina que não te deixa enxergar direito. Ela não nega que Deus existe, mas ela questiona o poder, o tempo e, principalmente, a vontade de Deus para a sua vida. A dúvida sussurra: sim, Deus pode curar, mas será que Ele vai curar a mim? Sim, Ele pode prover, mas e o meu caso, que é tão complicado? A incredulidade é um bloqueio real. A gente vê que Jesus, na sua própria cidade, Nazaré, não pôde fazer ali nenhum milagre, e ficou admirado com a incredulidade deles. A falta de fé das pessoas limitou o poder de Deus. O antídoto para a dúvida é a fé teimosa. É a decisão de acreditar na promessa, mesmo quando os sentimentos e as circunstâncias gritam o contrário. É dizer: Senhor, tem uma parte de mim que duvida, mas eu escolho acreditar em Ti. O segundo ladrão, e talvez o mais barulhento, é o medo. O medo é uma prisão. Ele te acorrenta aos piores cenários, te paralisa com o "e se" e te impede de dar passos de fé. Medo do futuro, do fracasso, da perda, da solidão. À noite, esses medos criam vida, roubando nosso sono e nossa paz. Mas a palavra de Deus nos dá uma ordem e uma promessa em Isaías 41:10. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus não diz que não teremos motivos para temer. Ele diz para não temermos porque Ele está conosco. A presença dEle é a nossa coragem. O antídoto para o medo é a obediência. O medo diz: fique parado.
mas a fé nos faz caminhar sobre as águas da incerteza. Entregar o medo é dizer: Pai, eu tô com medo sim, mas eu confio mais na tua presença do que no que eu sinto. Me guia, que eu obedeço. O terceiro ladrão, o mais sutil de todos, é a presunção. É quando a gente acha que já sabe como Deus tem que agir. É colocar Deus numa caixinha. Queremos a cura, mas só com aquele médico. Queremos a provisão, mas só daquele emprego. A gente limita o poder infinito de Deus às nossas expectativas. Criamos um roteiro e esperamos que Deus siga. Quando Ele não segue, a gente se frustra e acha que Ele não nos ouviu. A presunção nos impede de ver o milagre que Deus quer fazer, que quase sempre é diferente e maior do que o que a gente planejou. O antídoto aqui é a rendição total. É a humildade de dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Me surpreenda. Eu abro mão do meu roteiro e confio no Teu. Hoje, antes de orar, olhe para dentro. Identifique esses ladrões. A dúvida que sussurra que não vai dar certo, o medo que te paralisa, a presunção que limita Deus, e se prepare para entregar cada um deles. Agora que a gente já entendeu a batalha e os gigantes que precisamos entregar, é hora de se preparar para este momento. A oração que vamos fazer não é só um monte de palavras, é uma experiência. E para isso, a gente precisa preparar nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Então se ajeite na sua cama. Fique o mais confortável que puder. Sinta o peso do seu corpo no colchão. Solte os ombros. Relaxe o maxilar. Deixe cada músculo que ficou tenso durante o dia simplesmente se soltar. Respire fundo, bem fundo, sentindo o ar encher os seus pulmões. Segure um pouquinho. E agora, solte o ar devagar, como se estivesse soprando para longe toda a tensão e a ansiedade do dia. Faça isso mais uma vez. Inspire a paz de Deus. Expire a preocupação. Nossa mente é poderosíssima. Mesmo quando dormimos, nosso subconsciente continua ativo, ouvindo. É por isso que ouvir uma oração enquanto você pega no sono pode ser tão transformador. As palavras de fé, de esperança e de cura vão entrando nas camadas mais profundas do seu ser e, aos poucos, vão trocando a ansiedade pela confiança, o medo pela paz. Então, não se preocupe se você dormir no meio da oração. Na verdade, esse é o objetivo. Seu descanso físico é um sinal da sua entrega espiritual. Ao adormecer, você está mostrando o maior nível de confiança que existe. A confiança de que Deus está no controle e que você pode, finalmente, descansar. Prepare seu coração. Abandone qualquer tentativa de controlar este momento. Apenas receba. Esteja aberto como terra seca esperando pela chuva. Este é o seu momento com o Pai. Deixe o celular de lado, silencie o mundo lá fora e se concentre apenas na presença daquele que te ama. Você está pronto? Vamos orar. Pai amado, Deus de todo amor e misericórdia, fonte de toda a paz, nesta noite eu chego diante de Ti, não com a minha força, porque eu não tenho, mas com a minha fraqueza, que clama pela Tua força. Eu me coloco na Tua presença, como um filho que corre para o abraço seguro do Pai no final de um dia cansativo. Obrigado por hoje. Obrigado pelo fôlego de vida, pelas batalhas que enfrentei com a Tua ajuda e até pelas dificuldades que me fizeram Te buscar mais. Agora, Senhor, a noite chegou, e com ela, o peso do mundo parece querer pousar nos meus ombros. Mas eu escolho, neste momento, entregar cada fardo a Ti. Eu solto, eu libero, eu deixo ir em Tuas mãos. Eu Te entrego a ansiedade pelo amanhã, as preocupações com dinheiro, as contas a pagar. Eu confio que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu Te entrego, Pai, a dor do meu coração, as feridas da alma, as decepções, as palavras duras que eu ouvi. Eu entrego o remorso pelo passado e o medo de que ele se repita. Lava meu coração com o Teu perdão. Me ajuda a perdoar quem me feriu, para que o meu coração fique leve e livre para receber a Tua cura. Eu Te entrego toda a preocupação com a minha saúde e a saúde de quem eu amo. Tu és o Deus que cura, o médico dos médicos. Eu coloco cada célula do meu corpo debaixo do Teu cuidado.
Enquanto eu durmo, peço que o teu poder de cura passe por mim, renovando minhas forças e acalmando minha mente. Pai, nesta noite, eu venho desmascarar e entregar os ladrões do meu milagre. Eu te entrego toda a dúvida. Perdoa a minha incredulidade. Eu escolho crer na tua palavra acima dos meus sentimentos. Eu declaro que tu és fiel para cumprir o que prometeu. Eu te entrego todo o medo do escuro, da solidão, do fracasso. A tua palavra diz: não tema, porque eu estou com você. Eu me agarro a essa promessa. Eu troco o meu medo pela tua presença. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Eu te entrego toda a presunção. Eu abro mão dos meus planos, dos meus roteiros. Eu aceito os teus caminhos, que são mais altos que os meus. Me surpreenda, Senhor. Estou aberto para o teu milagre, do jeito que tu quiseres. Agora, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo desça sobre este lugar. Que anjos do Senhor acampem ao redor da minha cama, da minha casa e da minha família, nos guardando de todo mal, de todo perigo, de todo pesadelo. Que a tua luz apague toda a escuridão. Eu descanso debaixo da tua proteção. E nesta atmosfera de paz, eu faço a minha declaração de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que tu podes fazer o impossível. Nesta noite, eu me permito, eu aceito, e estou pronto para receber o que tu já tens para a minha vida. Enquanto o meu corpo descansa, eu sei que o meu espírito está conectado a ti. Enquanto eu durmo, eu sei que tu estás trabalhando, movendo montanhas, abrindo portas, preparando o caminho para a minha vitória. Eu me deito em paz, pois minha confiança não está no que vejo, mas em ti. Acalma a minha dor, seja no corpo ou na alma. Que o meu sono seja profundo, tranquilo e reparador. Que eu possa acordar amanhã com as forças renovadas, o coração grato e os olhos abertos para ver o milagre que tu preparaste para mim. Eu entrego esta noite, este sono, estes sonhos e o meu amanhã em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, apenas descanse. Solte-se completamente. Deixe que a paz de Deus, que vai além de qualquer explicação, inunde você. Se esta oração tocou o seu coração, venha fortalecer essa corrente de fé. Deixe um amém nos comentários para declarar que você entregou suas preocupações e está pronto para o seu milagre. E compartilhe esta oração com alguém que você ama, que também precisa dormir em paz e ver a mão de Deus agir. Enquanto o sono chega, guarde esta verdade no seu coração. Seu descanso também é uma forma de adoração. Sua entrega é um ato de fé. Você não está sozinho. O mesmo Deus que criou as estrelas e sabe o nome de cada uma delas, está cuidando de você. Ele está trabalhando por você, transformando suas lutas em testemunhos. Lembre-se, os milagres que lemos na Bíblia ainda acontecem hoje. Durma bem, durma em paz e desperte para um novo dia, um dia mais perto do seu milagre. Que a paz de Deus guie suas próximas horas. Mas lembre-se, ao pôr do sol, às 18 horas, temos um encontro marcado para agradecer e clamar pela sua família na oração poderosa. Não falte. E se quiser receber orações diariamente, inscreva-se no canal Minuto de Oração.